Opa, vamos aqui iniciar o módulo de equações diferenciais homogênea. Como é que eu resolvo uma equação diferencial pelo método da homogênea, ou que seja homogênea? Tá? Primeiro, não tem como eu separar x e y. Se eu não consigo separar x e y, ou seja, dx, dy, né, x, y, x com dx, y com dy, eu não consigo separar. Eu tem grande possibilidade, claro, de ser homogênea. Mas, além disso, para ser homogênea, cada parcela, eu vou é, simplificar, cada parcela da equação, o grau tem que ser o mesmo. Então, por exemplo, se eu aplicar distributivo aqui, vai ficar menos y ao quadrado. Aliás, eu vou fazer isso. Não há necessidade de fazer isto. Mas eu vou fazer, olha, eu vou ter aqui, ó, xy dy menos y ao quadrado dx, né? dx, menos x ao quadrado dx. Isso aqui pode estar numa igualdade, separado de um lado para o outro, pode. Então, olha só, simplificando, se eu consigo, nestas parcelas, tá vendo? São parcelas, anotar, né? Identificar que o grau de cada parcela é o mesmo. Por exemplo, aqui é grau 2, aqui é grau 2 e aqui, ó, 1 mais 1, 2. É grau 2. Então tem que ter o mesmo grau nas parcelas. Chamada de m de xy, n de xy, mas vamos simplificar para cada parcela. E não é possível você separar x e y. Não dá aqui para você, né, separar x e y. Começa daqui, por exemplo. Como é que você separa isso daqui, ó, que está tudo em dx? E aí, aqui tudo bem, você tira o x daqui, mas esse y não consegue sair daqui do dx, não consegue. Então, já não é a variável separáveis. Então, esquece. A era pode ser resolvida ah, por linear de primeira ordem? Não. Ah, pode ser exata? Até pode ser exata. A gente poderia até verificar se seria exata. Não deve ser isso aqui. Mas eu vou fazer como homogênea, porque é homogênea. Tá certo? Então, para ser uma EDO, uma equação diferencial homogênea, não dá para fazer por separação de variáveis. Não tem como dissociar x e y. Vai ter que trabalhar ali juntos. E aí tem um método que a gente chama de substituição, mudança de variável, e nós precisamos de tratar da seguinte maneira para resolver esse tipo de EDO. Qual é o processo, Era? O que a gente tem que fazer? Deixa eu mudar aqui de cor. Eu vou precisar, aliás, eu vou colocar ali em cima, eu vou precisar do seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, para ficar, né? Eu vou precisar do seguinte, quer dizer, nós vamos precisar aqui, ó, de uma y que vai ser f de, né, vx. É a mudança de variável, ou seja, eu dei o nome aqui de v, trabalhei com a v, vou trabalhar com a v, você pode escolher outra letra, geralmente a v. E isso aqui, eu isolo a v, vou precisar de isolar essa v, que vai ser quem? Quem está multiplicando passa dividindo, portanto, vai ficar y sobre x. E também nós vamos precisar da derivada de y, a derivada disso aqui. Isso aqui é um produto de funções, certo? Isso é um produto de funções. Então, vai ser v dx, ou seja, eu copio a primeira, deriva a segunda, a ordem não importa, tá? Mais x dv. A ordem não importa qual que você vai derivar primeiro. Isso não importa. Então, eu copio a v, derivou x, vai ficar dx. Mais copia x, deriva v, mas poderia ser na ordem contrária. Isso não é problema. Então, nós precisamos disso aqui para tratamento com homogênea. Tá? Todas elas aqui são homogêneas, que eu vou resolver no módulo, mas de vez em quando eu vou comentar, olha, por que é homogênea? Primeiro, não vai dar para separar variável, mas vamos falar, vamos pensar o seguinte, todas elas são homogêneas, eu vou explicitar que são homogêneas, por quê? Porque cada parcela dessa EDO, dessa equação diferencial ordinária, que é aqui homogênea, o grau vai ter que ser 2, quer dizer, vai ter que ser o mesmo, tá? Então, aqui, ó, 1 mais 1 é 2, aqui o grau é 2, aqui na parcela o grau é 2. E aí, como é que resolve, Era? Como é que a gente resolve a EDO? Então, eu coloquei desta maneira aqui,
né, para mostrar, porque cada parcela aqui, né, o grau é o mesmo. Tá? Mas não precisava, deixava do jeito que está aqui e resolver. Mas tá bom aqui, não tem problema. Então aqui vai ser x, y. Quem é o y? Aqui, ó. O y é isso aqui, ó. Esse é o y. O y é vx. Deixa aqui quietinho. Vezes dy. Quem é dy? Ó, dy é tudo isso. Então é uma mudança de variável. Então isso aqui vai multiplicar quem? Dy. Dy vai ser v dx mais x dv, aí a ordem não importa, já comentei, fecha, menos quem? Y ao quadrado. Quem é y? Y é isso aqui. Isso aqui você vai usar mais tarde, tá? Daqui a pouco. É para voltar a variável yx. Mas nós temos que integrar, fazer todo o processo na mudança de variável. Então, aqui no y vai ficar quem? V ao quadrado, x ao quadrado. Por que era dx. Por quê? Porque é y ao quadrado. Então, tudo isso aqui ao quadrado, fica v ao quadrado, x ao quadrado, menos x ao quadrado, né? Opa, dx. E isso igual a zero. Pronto. Eu fiz esse trabalho, não precisava, podia deixar do jeito que está aqui, mas está certo, não tem nada errado. Estou substituindo onde tem y por vx e onde tem dy por esta expressão. Este é o processo, ok? Bom, aqui vai ficar x vezes x, não vou fazer de uma vez, você pode fazer, já até poderia ter feito. Aqui vai ser x quadrado, v, vou copiar essa parte aqui, tá? Não vou fazer de uma vez. Isso v dx mais x dv menos, não dá para fazer nada aqui por enquanto, vai copiar, porque depende daquela parte ainda que eu vou fazer. Tá? Então, eu vou copiar do jeito que está aqui, ok? Igual a zero, ok? Não vou passar de lado para o outro ainda não. Aqui a gente vai aplicar a distributiva. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, olha lá, vou aplicar a distributiva, então vai ficar v ao quadrado dx, v ao quadrado dx, ó, x vezes x quadrado vezes 1 é x quadrado, v vezes v, v ao quadrado, né, era v ao quadrado, mais, aqui, ó, x quadrado v vezes x, dv, vai ficar o quê? X ao cubo dv, x ao cubo, né, era v dv, v dv, pronto, já apliquei a distributiva, menos v ao quadrado, x ao quadrado dx, porque não dá para juntar esses dois, né? Não daria lá em cima, x quadrado dx. E isso é igual a zero. Pronto. Então, primeiro, eu fiz aquilo para cá, mas não precisava, né? Eu fiz isso aqui, mas não precisava. Eu fiz para mostrar o grau, a questão do grau. Aí você vai substituir onde tem y por vx e onde tem dy, que é a derivada desse produto, você vai substituir por essa expressão. Este aqui é nosso método, tá? Bom, o que que eu faço agora? Aí você vai ter alguns tratamentos. Então, por exemplo, este cara aqui é igual a este com sinal trocado. Ué, se é igual a esse com sinal trocado, isso vai dar zero. Então, e lembrar, deixa eu ver de um lado, tá? E tudo que tem x do outro, tá? Então, aqui, olha como ficou. Eu tenho x ao cubo, v dv, porque não dá para juntar com ninguém, tá ok? Isso é igual, aí eu vou passar esse cara para cá, tá? Vai ficar x quadrado dx. Perfeito? Joguei esse cara para cá. Então, jogou para cá, né? Isso você vai fazer, porque você vai começar a isolar esse v. Bom, esse cara aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter... Aqui sim você vai usar a separação de variável. Vai chegar um momento que você vai conseguir separar. Mas você só vai conseguir separar porque você fez a mudança de variável. Porque do jeito que estava lá, não daria para fazer isso. Então, essa é a importância do método para resolver EDO homogênea. E as EDOs são homogêneas porque cada parcela aqui, o grau das variáveis soma, no caso aqui é somado, vai dar o mesmo.
Não importa qual seja o grau. E esse cara aqui está multiplicando, passa dividindo. Mas você poderia fazer direto e já dividir? Sim, sim. Mas eu vou deixar aqui o passo a passo, ok? Vamos aqui fazer uma coluna. Está chegando no processo. Então vamos lá. Aí eu vou continuar, claro. Não resolveu ainda. Tenho que integrar isso aqui para depois substituir e aí isolar o y. Então nesse caso aqui eu vou ter, olha só. O que é que a gente vai ter ali? Vai ter v dv igual. Esse cara aqui está simplificando. Então se eu dividir aqui por 2 vai dar 1, tudo aqui, né? Vai dar 1 só. E aqui vai tirar 2 daqui, vai ficar 1. Então vai ficar 1 sobre x, né? Tudo isso dx. Certo? Concorda? Então vamos lembrar? Eu tenho lá x ao quadrado dividido por x ao cubo. Mas x ao cubo é o quê? É x quadrado vezes x, ó. Né? Só para lembrar aí quem esqueceu dessa, né? Olha lá, aqui simplificou, dá. Tudo isso é 1, só que vai ficar 1 sobre x. Perfeito? Só para lembrar. Eu sei que você já sabe, tá? Vamos reforçar aí. Ali, olha como chegou. Nós chegamos, substituímos o y por vx, o dy, né, por vdx, xdv na soma, já que é um produto, e substituiu. Aí foi resolvendo, dando tratamento algébrico, chegamos à separação de variáveis. Chegada a separação de variáveis, aí sim a gente vai integrar. Vai integrar em v e em x. Certo? Opa, aqui é o símbolo, tá, turma? Aqui é o símbolo de integral. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui, ficou feio demais, né? Ficou muito feio, tá certo? Então, isso aqui é o símbolo, mais ou menos. Aqui é o símbolo de integral. Aí a gente integra. Quem é integral aqui é 1v elevado a 1. Então, faz o quê? Eleva ao quadrado e derruba, não é isso? Então, v elevado a 2 derruba o 2. Eu prefiro ficar 1 sobre 2v ao quadrado. Isso vai ser igual a integral de uma constante sobre uma variável x elevado a 1, qualquer que seja, vai ser o quê? ln do módulo desse x, lembra que a derivada aqui é 1 sobre x? E isto mais a constante. Perfeito? Vamos isolar. Nós vamos isolar o v. Posso já substituir o v? Agora que nós integramos, nós temos que voltar para a nossa variável x e y e x. Esse processo foi para fazer a mudança de variável, para conseguir isolar, conseguir separar. Feito a integral, a gente tem que voltar. Mas antes disso, olha só, eu vou ter v ao quadrado. Esse 2 que está dividindo passa multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes quem? 2 vezes ln de x mais 2 vezes c. Eu poderia deixar o 2 aqui fora e poderia, mas eu vou fazer isso aqui, ó. E aí você lembra, ó, eu tenho uma constante multiplicado por uma constante. A gente vai ter que fazer uma única constante. E aí a gente chama de k. Perfeito? Ok? Então, isso aqui vai ficar v ao quadrado igual a 2 ln de x mais o k. Bom, está integrada. Não vou isolar o v, porque a gente não vai querer o v, a gente vai querer a função em x e y. Tá certo? Lembra lá da integral por substituição? Você tem que voltar para chamar de x e y na história? Então, você vai ter que substituir. Então, aqui no lugar de y, a gente vai substituir por esta razãozinha aqui, porque depende dessa razão. Então, vai ficar y ao quadrado sobre x ao quadrado. Perfeito? E isso vai ser igual a 2 ln de x mais k, né? Mais k. Aqui é módulo, tá? Sempre módulo, mais o k. Perfeito? Não dá para resolver aqui embaixo, mas dá para resolver na frente. Deixa eu fazer uma separação aqui, né? Para ficar nítido, ficar bem legal. E vou continuar com azul. Vou terminar com azul. Agora eu vou começar a isolar o y.
Então, eu vou fazer o seguinte, olha o que vai acontecer. Então, y vai ser igual, esse cara que está dividindo passa multiplicando, então vai ficar x² que multiplica quem? Que multiplica 2lnx mais k. Mas você não vai aplicar distributiva? Não vou aplicar distributiva pelo seguinte, olha só o que vai acontecer. Y vai ser igual, aqui a raiz, não vai colocar mais ou menos, porque vai só uma solução, tá? Que é x² que multiplica 2ln de x mais k. E aí o que acontece? Ó, agora a gente tem a solução. Quem é a solução disso? Quem é o resultado final disso? Ó, como esse x² multiplica tudo isso, opa, esqueci, multiplica, aqui é raiz quadrada eu tiro, isso aqui é produto, esse continua na raiz, então vai ficar x raiz quadrada de 2ln do módulo de x mais a constante, que nesse caso é k. Está aqui resolvida a nossa EDO homogênea, o processo para a gente resolver a EDO homogênea. Qual é o processo para resolver a EDO homogênea? Primeiro, para ser homogênea, cada parcela aqui, o grau é o mesmo, tá? O grau aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. Eu separei aqui, mas não precisava. Já podia, né, trabalhar do jeito que está aqui, mas faz do seu jeito. Identificou que é homogênea? Claro que todos esses modos vão ser homogêneos, mas se você, né, preferir pelo método da homogênea para resolver, eu acho lindo, maravilhoso, mas tem gente que não vai gostar, mas tem que resolver, o professor está pedindo, tem que resolver como homogênea, quer dizer, tem que ser resolvida, porque é homogênea e tem que resolver desta maneira. É verificar essa questão do grau e aí fazer as trocas de variáveis, que são mudança de variáveis. Você vai ter um y igual a, igual a vx ou um x, que você queira chamar. Já pode deixar o v isolado, porque você vai usar em um momento. Né? Quem está multiplicando passa dividindo, né? Então o v fica y sobre x e vai precisar da derivada de y, ok? Que é um produto de funções. Sendo produto de funções, você vai ter o quê? V dx mais x dv. Ou a ordem aqui contrária não importa. Você vai substituir em y, dy, vai fazer o tratamento algébrico até conseguir fazer a separável de v dv e x dx. Integra e volta a nossa razão substituindo onde tem v, tá certo? E aí faz o tratamento final. Então tá aqui uma pequena definição, tá? Para a gente guardar. Olha só, uma equação diferencial da forma f, que tem aquelas parcelas, né? m, n igual a zero, vamos chamar aqui de 1, porque depois eu volto aqui, é chamada homogênea se ambos os coeficientes de m e n são funções homogêneas do mesmo grau. Lembra que eu fiz isso? Eu separei para ficar legal, mas está tudo em x, está tudo em d. Quer dizer, dy é uma parcela, dx é outra. Mesmo separado ali o dx duas vezes, mas o que vale é que a soma dessas parcelas, o grau tem que ser o mesmo grau. Ah, é isso que tem que estar, né, identificado. Essa equação aqui, nessas condições, ela é homogênea sempre que a função f não depende de x e y separadamente. Olha só, não depende. Não dá para você fazer a integral, não dá para você separar dx e dy. Não dá, não dá. Mas somente a respectiva razão. Aí sim, quando ele fala razão, é que eu consigo dar esse tratamento, fazer a mudança de variável e aí fazer o tratamento que precisa. Então, o método de resolução, fazendo, né, a derivada lá, né, de y, igual a essa função, né, que é a função, a substituição mudança de variável. Ou seja, onde tem y, a gente vai tratar de vx, tá certo? E ainda a razão v, que é y sobre x, para a gente retornar, e dy, que é a derivada daquele dy, que é o vx, né? Que é o vx, que é um produto. Deriva a primeira, multiplica pela segunda, mais a primeira vezes derivada da segunda, aí a ordem não importa, que você vai colocar aqui. Tá certo? Ok? Então, isso é uma EDO homogênea e este é o método para resolver a EDO homogênea. Tá bom? Então, tem muito mais aí para a gente tratar.